Sejam bem-vindos à especial entrevista, hoje excepcionalmente apresentada por mim. Chamo-me Isidro Sanhanga e estou em Nova Iorque com o representante permanente de Angola junto da Organização das Nações Unidas, o embaixador Francisco da Cruz. Senhor embaixador, bem-vindo à especial entrevista. Muito obrigado por esta oportunidade. Tivemos aqui uma semana cheia no âmbito da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Como é que o senhor embaixador viu esta semana de diplomacia de alto nível? Não, foi uma semana muito ativa em que Sua Excelência o Sr. Presidente da República teve uma agenda preenchida, não só na sua capacidade nacional enquanto Presidente da República de Angola, mas também como Presidente da União Africana. Foi uma semana de grandes contactos, com o ponto alto a sua intervenção no debate geral, em que o Sr. Presidente apresentou as grandes linhas daquilo que é a diplomacia angolana face aos desafios internacionais e também passou mensagens em relação às posições da União Africana. Já vamos entrar no detalhe daquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente da República, mas antes esta 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas foi realizada sob o lema Juntos para construir um futuro melhor. 80 anos depois, este apelo, digamos que sugere que um apelo ao regresso ao multilateralismo. É isto que nós entendemos? Não, sim, porque é importante que o mundo volte ao multilateralismo como forma de tratar dos problemas comuns, das oportunidades que a humanidade nos oferece atualmente. Há um grande desconforto em relação a determinadas posições internacionais tomadas por determinados países que ferem o espírito do multilateralismo e, em alguns aspectos, até os princípios da Carta das Nações Unidas. E nós pensamos que o tema desta sessão vai certamente permitir que haja um novo alento, um novo engajamento em relação ao multilateralismo como a melhor forma de resolvermos os problemas que a humanidade enfrenta, desde questões de paz e segurança, desenvolvimento, direitos humanos e alterações climáticas. Também já vamos a este detalhe e a minha pergunta decorrente das suas palavras é, 80 anos depois, como serão as Nações Unidas nos próximos 80 anos? Neste momento, há um grande debate em relação a isso. Em março, o secretário-geral das Nações Unidas apresentou uma iniciativa que se chama UN80, que tenta encontrar formas de fazer com que as Nações Unidas sejam mais eficientes, possam responder de forma mais eficaz aos grandes desafios e oportunidades que o mundo nos oferece. Porque continua a ser a grande plataforma onde todos os países estão representados de forma igualitária e por isso lá onde podemos ter o diálogo, o debate e a concertação necessária para encontrarmos posições comuns face aos desafios que enfrentamos enquanto comunidade internacional. Esses grandes desafios que se enfrentam nessa altura têm indiciado o facto dos mais fortes não respeitarem os mais fracos e isto de alguma forma contende que aquilo que é o princípio da igualdade no tratamento entre Estados. Estarão as grandes potências abertas ao regresso a esse tratamento igual entre nações? É fundamental que isso seja feito. Daí a necessidade de uma reforma das Nações Unidas, nomeadamente do seu Conselho de Segurança e do mecanismo financeiro global para que esteja mais de acordo com a evolução do mundo atual, esteja mais apropriado para aquilo que são os desafios que nós enfrentamos enquanto comunidade internacional. Este debate está a ter lugar. Pensamos que nesta sessão daremos passos mais apropriados e
nesse sentido. No sentido da reforma das Nações Unidas, No sobretudo do sentido- seu Conselho de Segurança, certo? Sim, no que diz respeito à reforma do Conselho de Segurança, os vários grupos têm estado a apresentar as suas posições. A nível da África, nós temos uma posição muito clara, baseada no consenso de Zuluini e na declaração de Sirte, que defende que a África tenha 2 assentos permanentes no Conselho de Segurança e 5 não permanentes, para corrigir uma injustiça histórica, porque neste momento é o único continente que não está representado na categoria de membros permanentes no Conselho de Segurança. Entretanto, o Conselho de Segurança, que trata de questões de paz e segurança, 80% da sua agenda é para lidar com situações relacionadas com o continente africano. Isto introduz-nos já num dos aspectos fundamentais do discurso do Sr. Presidente da República, João Lourenço, portanto, a propósito desta reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, a África vincou a sua posição através do chefe de Estado angolano na base do consenso que já existia tanto de Zuluini como também de Sirte. O que eu pergunto é, a nível diplomático, como é que isto vai ser processado até que se chegue a um paradigma para poder-se então encetar, concretizar esta reforma? Não, os vários grupos têm estado a apresentar os seus modelos para que depois se possa identificar nestes modelos posições comuns que permitam avançar no processo. No caso da África, nesta última sessão, não foi possível apresentar o nosso modelo de posição comum africana. Será certamente feito na 80ª sessão das Nações Unidas, refletindo aquilo que eu já disse, portanto, o consenso de Zuluini e a declaração de Sirte, que é muito clara. O próprio Pacto para o Futuro, que foi adotado no ano passado, defende a necessidade de se avançar com a reforma do Conselho de Segurança e que se dê um tratamento especial à questão africana, porque trata-se de se corrigir uma injustiça histórica. E este pacto foi consensual, o Pacto para o Futuro? Foi uma negociação difícil, mas acabou por ser depois um documento consensual, uma base que nos permite avançar enquanto comunidade internacional e de forma que todos beneficiemos e ninguém fique para trás. A nível dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, existe este consenso de que de facto é preciso avançar-se com a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas? O consenso existe e todos reconhecem que há necessidade de se ver a posição da África, assim como da América Latina e tanto nesse aspecto estamos todos de acordo. O problema é como é que nós vamos avançar com o processo, como é que vamos viabilizar estes aspectos da reforma. Portanto, aquilo que está em discussão nessa altura é a forma que este processo deve tomar, certo? Evidentemente. Há a questão da categoria de membros, há a questão do veto, há a questão da representatividade regional, portanto, o alargamento do próprio Conselho de Segurança e os métodos de trabalho, portanto, a relação do Conselho de Segurança com a Assembleia Geral. Tudo isto está em discussão e carece de consensos a nível dos vários grupos que estão envolvidos neste processo. A África reivindica para si 2 lugares de membro permanente e 5 lugares de membros não permanentes. Do ponto de vista interno, tanto do continente, como é que se pensa que vai-se chegar a consenso em relação aos países que devem assumir estes assentos no Conselho de Segurança das Nações Unidas enquanto membros permanentes, os 2 lugares, e depois como é que serão operacionalizados outros 5 não permanentes? Não, neste momento nós pensamos que o mais importante é conseguirmos os 2 assentos como membros permanentes do Conselho de Segurança.
Depois, como é que essa distribuição vai ser feita? Isso é um debate que a seu tempo teremos a nível da União Africana e tendo em conta a cultura de negociação e de consenso, tentamos sempre chegar nas discussões, sobretudo as mais difíceis e importantes da União Africana, certamente que encontraremos a fórmula mais adequada para resolver este assunto. Angola seria um desses países candidatos a um lugar de membro permanente, por exemplo? Angola é um país... No concerto das Nações Africanas. Angola é um país que, desde a sua independência, tem tido um papel cada vez mais assertivo a nível da comunidade internacional, nomeadamente a nível das Nações Unidas. Não só pelo país que é, a sua dinâmica nacional, mas também o seu papel no continente, sobretudo nas questões de paz e segurança. Angola, desde os primórdios da independência, que tem sido muito ativo na questão de prevenção, gestão e resolução de conflitos. A independência da Namíbia e as mudanças operadas na África do Sul foram resultado do engajamento de Angola logo nos primeiros tempos da sua independência. E atualmente Angola continua muito ativa na resolução dos conflitos, a sua participação diplomática no conflito no leste da RDC continua a ser muito importante e a comunidade internacional valoriza essa liderança e esse envolvimento que Angola vai tendo nas questões de paz e de segurança como condições fundamentais para o desenvolvimento do continente. Tendo em conta esse histórico, evidentemente que tem essa possibilidade de ser candidato a este lugar de membro não permanente, nesse caso. Dentro daquilo que depois, a nível da União Africana, a se julgar como, enfim, os termos de referência para os membros para essa categoria, evidentemente. E do ponto de vista dos membros não permanentes, isso seria operacionalizado por via da rotatividade? Que já existe hoje. Angola esteve no Conselho de Segurança 2 vezes, no período de 2003, 2005, 2015, 2016. Dentro do princípio da rotatividade, a próxima oportunidade vai ser em 2035. Se, entretanto... a reforma não for concretizada até lá. Não, se Angola assumir isso como prioridade na sua política externa, porque precisamos de manifestar a nossa intenção junto da região austral para que, quando chegar à altura, no âmbito da rotatividade para os países da região austral, Angola seja candidato. Nós africanos, reclamamos 5 lugares de membros não permanentes. O que é que muda em relação ao modelo atual? O modelo atual são 3. São 3. Teríamos mais 2. Mais 2. O que significa dizer que... Tanto todas as regiões estariam representadas neste modelo com 5 membros? Sim, quer dizer, facilitaria nesse aspecto, né? Facilitaria nesse aspecto que a rotatividade seria mais dinâmica e os países poderiam ter a possibilidade de voltar ao Conselho de Segurança num período mais curto. Vamos então aos grandes desafios que nesta altura preocupam a humanidade. Então, comecemos mesmo pelos grandes desafios de África, já que o senhor embaixador diz que 80% da agenda do Conselho de Segurança das Nações Unidas aborda questões africanas. Qual o maior desafio para a África nessa altura? O maior desafio para a África é o silenciar das armas. Conseguirmos encontrar soluções para os conflitos que continuam a inviabilizar o desenvolvimento do continente dentro daquilo que se pretende. Para isso, há necessidade de se fazer uma reflexão profunda
das causas que levam o continente a viver este ambiente de conflito que nos últimos anos tem estado a agravar. É preocupante o desagregar de determinados países onde, por força de rebeliões, parte do território nacional é controlado ou foge do controle do governo, situações que nós vemos Somália, Líbia, na RDC, onde as forças rebeldes do M23 controlam parte do território, na questão do Sudão, onde temos uma situação idêntica, sem contar com a região do Sahel, onde também o terrorismo vai avançando e controlando áreas significativas. Tudo isso são desafios graves que requerem uma abordagem urgente. Até agora o que se dizia é que esses desafios, tanto consubstanciados em conflitos latentes e permanentes, cíclicos, que esses conflitos eram patrocinados por outras potências. Esse discurso ainda se mantém ou os africanos já descobriram que eles podem fazer mais do que queixar-se apenas de interferências externas? Não, em relação ao terrorismo, o Sr. Presidente da República, em 2020, numa cimeira da União Africana, levantou essa questão e a necessidade de se fazer uma abordagem honesta e frontal do problema para se encontrar soluções. O seu pensamento depois evoluiu para incluir os desafios decorrentes das mudanças inconstitucionais de governo. Tudo isto resultou na realização de uma cimeira extraordinária da União Africana sobre terrorismo e mudanças inconstitucionais de governo, que teve lugar em maio de 2022 em Malabo, na Guiné Equatorial. Foram tomadas decisões, divisadas estratégias que devem merecer o seu devido tratamento e implementação. Desde que assumiu a presidência da União Africana, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, em pelo menos 2 ou 3 ocasiões, manifestou preocupação com o agravamento da situação de paz e segurança no continente e sugeriu a necessidade de um evento de alto nível que permita aos líderes africanos voltar a refletir sobre o que está a passar e quais as soluções a encontrar. Porque enquanto não atingirmos um determinado nível de paz e estabilidade, o desenvolvimento do continente estará a ser posto em causa. Mas também diz-se que para atingir-se esse nível de paz e estabilidade é preciso apostar-se na boa governação, o que a África tem tido alguns problemas nesse capítulo. Não, evidentemente. Por isso é que, na altura da cimeira sobre o terrorismo, juntou-se a questão das mudanças inconstitucionais do governo para refletir as causas e, evidentemente, parte das causas vem do déficit de governação, de estados fracos que não conseguem responder às expectativas e às necessidades das populações, o déficit no respeito dos direitos humanos. Tudo isso é necessário que faça parte da equação para encontrarmos a solução mais apropriada naquilo que diz respeito ao evoluir da situação no continente, que permita captar investimento, criar oportunidades de desenvolvimento, emprego para um continente onde 60% da população tem menos de 25 anos. Um continente jovem. Aqui nas chancelarias diplomáticas, sobretudo representadas nas Nações Unidas, que opinião é que existe, por exemplo, sobre aquilo que se passa na República Democrática do Congo? Por que a RDC continua a ser um Congo? É uma preocupação permanente e tem sido parte da agenda do
do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ainda esta semana haverá uma sessão que vai mais uma vez analisar a situação na República Democrática do Congo, o que está a acontecer no leste da RDC. Nesse aspecto, tem sido louvado o esforço de Angola e aquilo que Angola conseguiu com a sua mediação. Com o processo de Luanda. Com o processo de Luanda, os resultados obtidos e que hoje até servem de base para outras iniciativas que estão a surgir. Está a referir-se à iniciativa, por exemplo, dos Estados Unidos da América e do Qatar, que continuaram nesta negociação. Nessa negociação e o que está a acontecer, por exemplo, em Doha, é um processo que estava a dar os seus passos a nível do processo de Luanda e de Nairobi e que simplesmente, enfim, os intervenientes acharam conveniente movimentar o dossiê para Doha e Washington e continuamos à espera que possa, enfim... De Doha e de Washington virão bons ventos para o Congo Democrático, na vossa perspectiva? Bem, pelo menos enfim, os sinais que vão surgindo dão essa indicação. A resolução de conflitos em África é um processo delicado, difícil. Por isso é que nós defendemos que, a nível da União Africana, soluções africanas para os problemas africanos. Porque há uma forma muito própria de resolver os conflitos e o nosso exemplo nacional é um deles. O que é que se passa no Sudão? Bem, no Sudão é um conflito interno que necessita também de ser resolvido e que passa também por um diálogo nacional, um compromisso entre as partes para que se encontre uma plataforma comum que permita o país ultrapassar este conflito em que está mergulhado. Para fechar esta parte, chegará o dia em que os africanos não vão culpar terceiros pelos conflitos que devastam os seus países? Há conflitos que estão a ter lugar porque existe efetivamente uma interferência. No nosso caso específico do conflito interno em Angola, já o falecido presidente José Eduardo dos Santos dizia que uma vez eliminados os fatores externos, seria possível chegar. E foi o que aconteceu. Eliminados os fatores externos, os angolanos sentaram-se à mesa das negociações, chegaram a um compromisso nacional que serve hoje de exemplo à comunidade internacional. É uma experiência que Angola tenta partilhar com outros países. Tem sido, enfim, a mensagem diplomática transmitida aos outros países africanos que estão em situações de conflito, quer na RDC, Sudão e outros países onde nós julgamos que uma abordagem da forma como fizemos é a maneira mais apropriada de se resolver conflitos no seio da mesma família nacional e partir para enfim, com uma base comum para o futuro do país. O Programa de Desenvolvimento da Agenda 2063 da União Africana preconizava o silenciar das armas em 2020, quer dizer que esse objetivo já vai tarde, portanto, a meta está ultrapassada. A meta está ultrapassada, portanto, depois dilatou-se esse período para 2030, mas conforme a evolução no terreno, há necessidade de fazer algo mais, uma avaliação das causas profundas que têm estado a criar oportunidades para grupos rebeldes continuarem a ter espaço de intervenção e para isso é importante que as lideranças africanas reflitam e assumam
enfim, as suas responsabilidades, encontrando as soluções que se impõem para o momento. Vamos evoluir um pouco no tempo, porque também não nos resta muito. Rússia e Ucrânia é um conflito nessa altura que preocupa e tem estado muito na verbalização dos políticos e diplomatas ocidentais. Há uma perspectiva de se conseguir uma solução rápida para este conflito? Bem, Angola tem desde o início encorajado uma solução política para este conflito. Nos últimos tempos, as movimentações internacionais, nomeadamente da parte dos Estados Unidos e da própria União Europeia, indiciam uma certa possibilidade de se encontrar uma solução. Quanto mais cedo, melhor, porque a continuação deste conflito acaba por ter implicações a nível do próprio Conselho de Segurança, porque as divisões, ao fazerem-se sentir nesse órgão importante das Nações Unidas, acaba por ter implicações internacionais graves. Mas no seu discurso, o Presidente da República, João Lourenço, criticou, por exemplo, o facto de os líderes europeus não terem reforçado suficientemente a iniciativa do Presidente Donald Trump de conversar, portanto abriu o caminho para conversações com o líder russo, mas, entretanto, os líderes europeus não têm sido suficientemente sagazes para reforçarem esta negociação. Foi uma crítica feita pelo chefe de Estado angolano. Não, porque a resolução deste conflito passa por uma negociação em que as partes em disputa possam encontrar a melhor forma para ultrapassar portanto, as suas diferenças. Daí a importância de um Conselho de Segurança mais representativo e mais adequado aos desafios que o mundo hoje atravessa. Tudo isso justifica mais do que nunca a reforma do sistema das Nações Unidas nos seus vários aspectos. Outro grande desafio que perpassa pelo mundo, pelo menos no discurso de condenação, é aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza. As Nações Unidas dizem que está em curso um genocídio. Aliás, a África do Sul, que é um país africano, tem mesmo um processo a decorrer na justiça internacional. De qualquer forma, não tem havido contundência suficiente para que este conflito pare. Como é que os líderes atuais serão recordados pelas futuras gerações? Não, é um momento difícil para a comunidade internacional perante uma situação desta gravidade humanitária que assistimos em Gaza. Angola, enquanto membro da comunidade internacional, tem de forma muito inequívoca condenado o terrorismo em todas as suas manifestações e formas, considerado que a resposta que se deu ao ataque 17 de outubro de 2023 não justifica o que está a acontecer no terreno, que há necessidade de rapidamente encontrar-se uma solução que traga, enfim, o devido apoio humanitário, a libertação dos reféns e que se possa evoluir para a criação, para a implementação da solução dos dois Estados. Da mesma maneira como Israel existe e tem o direito de existir, também o povo palestino tem o direito de ter o seu próprio Estado. Os dois Estados vivendo lado a lado, em paz, em harmonia e cooperando como deve ser, e é assim que devem ser as relações internacionais. Aquilo que se passa em Gaza é, de alguma forma, aquilo em que se diz que a razão da força substituiu a força da razão. E a comunidade internacional não pode funcionar desta forma. Por isso é que nós temos as Nações Unidas como a plataforma onde se devem dirimir os conflitos, harmonizar os interesses, encontrar a melhor forma de podermos
evoluir no ambiente de paz, de segurança e de cooperação ativa. Então, volto à primeira pergunta. Que Nações Unidas teremos no futuro? As Nações Unidas do futuro vão depender das decisões assumidas hoje e, sobretudo, da forma como forem implementadas. No caso de Gaza, a condenação é geral. As resoluções a nível do Conselho, a nível da Assembleia Geral, são unânimes. A esmagadora maioria dos países a condenarem o que está-se a passar no terreno. A necessidade é de as decisões que são tomadas serem implementadas. As resoluções das Nações Unidas em relação à situação no Médio Oriente serem implementadas, nomeadamente a questão, a solução dos dois Estados para resolver este conflito. Ainda agora, à margem desta 80ª ação da Assembleia Geral das Nações Unidas, houve uma sessão especial sobre a situação da Palestina, em que nós vimos uma série de países a reconhecer o Estado da Palestina, começando por França, Portugal, Austrália e outros países, a darem esse passo, que Angola deu em 1988, se não me falha a memória, porque esse é o caminho para nós resolvermos um conflito que, se não se der o devido tratamento, vai ter implicações, e já começa a ter implicações, para a segurança regional. E constitui uma ameaça à credibilidade das próprias Nações Unidas, especificamente também do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas. Voltando ao multilateralismo, houve uma altura que defendeu-se muito a questão da globalização, mas hoje o discurso da globalização praticamente já não se ouve, né? Portanto, deixou-se ouvir a questão da abertura como tal, e as fronteiras voltaram a fechar-se, e as pessoas já não estão, os países já não estão a partilhar devidamente aquilo que são os benefícios da humanidade. Alguém terá que reativar de novo esse discurso? Evidentemente que o Pacto para o Futuro é uma plataforma para permitir uma maior cooperação entre os Estados-membros. O que vai de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas. E nesse aspecto vai ser necessário a reforma do sistema financeiro internacional, que seja mais justo, mais inclusivo e que possa contribuir para um desenvolvimento mais abrangente dos países. No nosso caso específico da África, nas condições atuais, o acesso ao financiamento é feito em condições que não favorecem o desenvolvimento do continente. O peso da dívida é de tal forma que determinados países acabam por direcionar recursos que já são parcos para a gestão da dívida, em vez de fazer investimentos em educação, saúde, infraestruturas, o que acaba por pôr em causa o desenvolvimento. O senhor embaixador está a defender a emergência de uma nova ordem económica internacional? Há necessidade de tudo que é a governação global ser adaptada à realidade presente. A última vez que houve uma reforma do Conselho de Segurança foi em 1965, quando passou-se de 4 membros não permanentes para 10. As próprias Nações Unidas, criadas a 24 de outubro de 1945, só 4 países africanos participaram dos debates. Egito, África do Sul, Libéria e Etiópia. Hoje são 54 países. Há necessidade
de ajustar tudo aquilo que é, enfim, os mecanismos internacionais a esta realidade. E nós, enquanto continente, sentimos que não nos está a ser dado o devido espaço, não está a ser tida em conta a contribuição que a África tem estado a fazer para o bem da humanidade. Uma nova ordem política e económica internacional precisam-se. Precisa-se, na base de todas estas discussões e compromissos que nós temos estado a assumir, no ponto de vista, por exemplo, das reformas do sistema financeiro internacional. Ainda recentemente houve portanto, esta conferência internacional para questões ligadas ao financiamento para o desenvolvimento. As questões estão identificadas, as soluções estão definidas, é uma questão de termos a coragem de avançar e implementá-las. E se nós não implementarmos, certamente que isto terá implicações para a credibilidade do próprio sistema internacional. Sr. Embaixador, a nossa entrevista está mesmo a terminar, o tempo passou muito rapidamente, há questões que já não vamos poder abordar, como por exemplo as questões das alterações climáticas e as suas consequências, sobretudo em África, mas permita-me ainda assim colocar-lhe uma pergunta. Enquanto diplomata, que apreciação que tem daquilo que foi o percurso do diplomático de Angola nos 50 anos de independência? Bem, nos 50 anos, Angola sempre esteve muito engajada. A própria admissão de Angola como membro das Nações Unidas foi complexo, porque decorreu no ambiente da Guerra Fria. E já nessa altura foi necessário fazer grandes desdobramentos diplomáticos. Angola é admitida na OA em fevereiro de 1976. Em abril, manifesta a sua intenção de ser membro das Nações Unidas. Em abril, o processo da entrada no Conselho de Segurança é vetado pelos Estados Unidos. E um país só pode ser admitido se, a nível do Conselho de Segurança, sobretudo os membros permanentes, ter o voto de 9 dos membros e nenhum veto dos membros permanentes. Portanto, a nossa diplomacia achou conveniente obter um apoio inequívoco dos africanos. Na cimeira da OA de julho, conseguimos que passasse uma resolução apoiando a admissão de Angola nas Nações Unidas. Entretanto, há uma cimeira dos não alinhados em agosto, que a diplomacia angolana conseguiu que se passasse uma resolução condenando o veto americano e apelando aos Estados que apoiassem a admissão de Angola. Tudo isto fez com que os Estados Unidos reconsiderassem as suas posições, favorecido também porque em novembro há a vitória de um presidente democrata, que é Jimmy Carter, de tal forma que, quando o processo regressa ao Conselho de Segurança em novembro, a resolução é adotada com os Estados Unidos absterem-se na votação, portanto, a 22 de novembro de 1976, de tal forma que o processo evolui para a Assembleia Geral. No dia 1 de dezembro de 1976, Angola é admitida como membro do Conselho de Segurança, com nenhum voto contra e uma única abstenção, que foi dos Estados Unidos. Desde essa altura, Angola tem participado ativamente nas estruturas das Nações Unidas. Portanto, está a significar que a diplomacia angolana tem sido suficientemente atuante. Desde a primeira hora, nunca foi fácil,
Desde a primeira hora, Angola assumiu de peito aberto e com coragem os desafios, e desde essa altura tem sido um participante ativo naquilo que é necessário fazer a bem da comunidade internacional. Conforme disse anteriormente, nos primórdios, o seu envolvimento para a independência do Zimbábue, sobretudo para a independência da Namíbia, o fim do apartheid na África do Sul, muito mais recentemente as suas ações para a paz em África, sobretudo na região dos Grandes Lagos. Angola é um parceiro ativo nas Nações Unidas, e durante esses 50 anos podemos olhar para trás e dizer que fizemos a nossa parte de forma muito responsável, de forma muito ativa, de maneira que, como angolanos, devemos sentir-nos orgulhosos por aquilo que temos estado a fazer em prol da comunidade internacional. Senhor Embaixador, permita-me agradecer essa sua disponibilidade para a especial entrevista da Televisão Pública de Angola. Muito obrigado. Nós é que agradecemos esta oportunidade. E os nossos agradecimentos são extensivos aos senhores telespectadores que nos acompanharam. Hoje estivemos a conversar com o representante permanente de Angola junto da Organização das Nações Unidas. Esta foi a especial entrevista a partir de Nova Iorque. Até a uma próxima oportunidade.